Boa tarde, pessoal. Como vão todos e todas? Em sua maioria, vamos ligando aqui. Ei, Fernanda, ei, Júlia. Ei, boa tarde. Olá, boa tarde. Então vai. Vamos aguardar um pouquinho que o Steven está entrando. Hi, Steven. Hi, Steven. How are you doing? We're back. We are back. Yes, we are back. Então, gente, boa tarde. Fernanda, acho que você pode tirar a tela, por gentileza? Só para a gente começar, né? Começar o nosso webinar, assim, é uma alegria e uma emoção enorme a gente estar aqui hoje fazendo esse webinar, num dia que para a gente é tão especial. Se não fosse a Covid, né? A gente estaria presencialmente agora lá em São Paulo. You can hear me? Vocês estão me ouvindo, Fernanda e Júlia? Sim, eu consigo te escutar. Pessoal, escuta a gente, sinaliza para a gente através do chat se vocês estão ouvindo. Se vocês estão ouvindo. Sim, Steven, beleza. Então, o Steven vai cuidando lá do som enquanto a gente faz essa introdução aqui, né, Júlia? Sim. Mas, enfim, a gente, se não fosse, né, se é ótimo, mas a palavra é essa, se não fosse a Covid, a gente estaria lá no Maxud, em São Paulo, hoje, todo mundo junto, né, naquele dia que a gente considera mágico, assim, aquele dia tão emocionante para nós, tão importante para nós. Eu e Julian passamos o ano inteiro, né, com mais um monte de gente, né, Julian? A gente passa o dia... Põe no mudo, Steven, por gentileza. O microfone. Deixa eu colocar aqui para ele. Põe para ele, Júlia, por favor. Beleza. Bom, e aí, como a gente não podia estar lá, a gente pensou, bom, vamos fazer alguma coisa. E nada melhor que chamar o Steven, né, que é o nosso palestrante internacional, especialista em disciplina positiva. No seminário, a fala dele vai ser muito em cima de crianças com deficiência. Hoje não. Hoje são das crianças... A gente vai conversar mais sobre as crianças típicas. Mas vou deixar essa explicação toda aí para a Fernanda e para o Steven fazer para a gente. O que, assim, eu gostaria de falar é um prazer enorme. Sejam todas muito bem-vindas. E queria dar duas explicações técnicas, como que vai funcionar aqui hoje o dia, antes de passar a palavra para a Júlia. Embaixo, vocês podem ver, aqui eu coloquei esse fundo, tá, gente? Que é bem breguinha, mas eu tô adorando mudar o fundo aqui, ó, do meu negócio. Aí eu fico assim meio virtual. Aqui embaixo, se vocês olharem, tem o Q&A, que é perguntas e respostas. Então, por gentileza, todas as perguntas vocês vão fazer no Q&A. E no chat é para bater papo, para falar se tá legal, se tá ruim, se o som tá bom, se o som tá ruim, se tá divertido, se tá chato, enfim, o chat é para interagir. E as perguntas vocês colocam no Q&A, que facilita para a gente organizar. E é muito importante essas perguntas, porque qual que vai ser a dinâmica do nosso webinar? Vão ser meia hora do Steven, né, com a tradução da Fernanda, que também é especialistíssima, né? Eu não sei falar o jeito certo, Fernanda, mas ela treina pessoas em disciplina positiva, né? Depois você se fala melhor, por gentileza. Desculpa eu não estar com a palavra certa aqui. Relaxa. Tá. Ou seja, meia hora de fala dos dois e meia hora de respostas e perguntas. Ou seja, quem for tendo dúvidas, quem já tiver questões que querem que o Steven responda, já pode colocar no Q&A, tá bom? Julian, por gentileza. Então, só queria dar uma palavrinha para o pessoal que tá aí presente. Primeiro, falar que a Ana, antes a gente fez esse teste do fundo de tela, e ele falou assim, esse fundo tá meio brega. E eu falei, não, mas para o seminário a gente pode, porque a gente está em casa, né, Ana? E o seminário a gente sente, assim, que a presença de vocês é muito acolhedora, é muito aconchegante, então a gente tem essa liberdade de fazer essa brincadeira. Como a Ana disse, hoje a gente estaria lá no Maxud, né? São 3 horas, estaria na metade do evento. A gente naquela correria de sempre, na organização, mas o seminário é sinônimo de abraço, de beijos, de encontros e reencontros, e isso a gente sente falta hoje, né, Ana? Mas que bom, né, que a tecnologia, a internet nos permite estar aqui.
Então, a gente está muito feliz de promover esse evento aqui hoje com vocês e ver alguns nominhos ali que a gente conhece, é uma alegria muito grande. Então, vou deixar agora vocês com a Ana. Eu queria só mais uma fala antes de eu passar a palavra para a Fernanda, que é o seguinte, eu quero agradecer demais o carinho de todo mundo. A gente, quando fez a primeira mudança de data para setembro, acreditando que podia ter um evento esse ano, nós fomos extremamente acolhidas por todas, muitas palavras carinhosas e generosas com a gente. Aí, a gente não teve nenhum cancelamento de inscrição. Nós mudamos para 1 de maio de 2021. De novo, só palavras generosas e de acolhimento e de incentivo. E, de novo, nós não tivemos nenhum cancelamento de inscrição ainda. Então, assim, a gente não tem nem como agradecer o carinho que a gente recebe, né, Júlia? Esse seminário, nós passamos o ano pensando nele. É um evento que dura um dia, mas, assim, para nós e para muita gente que está envolvida com ele, ele fica o ano inteiro na nossa cabeça e no nosso coração. Então, esse não o pessoal, assim, quando começou essa história da pandemia, algumas pessoas, alguns patrocinadores falaram, vocês querem fazer virtual? Eu falei, gente, é impossível fazer um seminário virtual, porque o conteúdo uma das coisas do seminário, extremamente importante, mas é só uma das coisas. Isso que a Júlia falou do abraço, do networking, do encontro, é o que faz o nosso evento ter essa longevidade. Então, Fernanda, é com vocês, no finalzinho a gente volta para dar um oi de novo, tá bom? Bom, obrigada pela oportunidade de estar com vocês, 110 pessoas aqui, com a Ana, e com a Julian, e com o Steven. Quem aqui tem crianças e está tentando fazer esse malabarismo de assistir o webinar e também cuidar das crianças, coloca aqui no chat, por favor, que a gente quer ser real com vocês. So now I will introduce Steven Foster. Okay. Hello, and I am delighted to be here with you all, and I only wish it could be in person. Olá, eu estou maravilhado que eu estou aqui e desejaria estar pessoalmente vendo vocês. I wanted to start with a couple of questions. Eu quero começar com algumas perguntas. And Fernanda, we have the ability to poll the audience? I hope so. Okay. Ana, põe a confirmação se a gente pode fazer o poll para o pessoal começar a votar, por favor. Just a minute. Gente, quando a gente faz isso ao vivo, a gente tem que ter a coragem de ser imperfeito. É igual ser mãe, né? A gente está o tempo inteiro ao vivo, a gente tem que ter a coragem de ser imperfeito. Então, obrigada pela paciência de vocês e pela energia positiva que vocês mandam virtualmente. Pode sim, Fernanda. Qual que é a pergunta? Pode falar com ele para... First question, Steven. Okay. First question is, how many of you have heard of positive discipline? Então, vamos lá. Primeira pergunta para vocês colocarem aí no poll. Quantos de vocês conhecem ou já ouviram falar da disciplina positiva? Então, a gente precisa nunca ouvir e já escutei. Let's see. Let's wait. Fernanda, vamos fazer o seguinte, como a gente está no ao vivo, né? Quem sabe usar ao vivo, fala com ele, vocês podem ir continuando sem essa pergunta, que já vai subir esse chat, tá? Entendi. Então, aí o pessoal fica esperando também. Legal. Isso. Ok. We are going to have a little bit of delay because she's going to type it, but we can keep going. No problem. Second question. So the second question is, how many of you have read any of the positive discipline books? E vocês aí que estão nos escutando, quantos de vocês já leram pelo menos um livro da disciplina positiva? Então, aí o poll seria 0, não li nenhum, e pelo menos li um. Talvez li 2, 3, 4, a coleção inteira, que tem 20, mas são só 2 perguntas. Ok, Third question. How many of you have attended any positive discipline workshops? So that could be a parenting class, or a core workshop, or just a presentation that somebody gave on positive discipline. Quantos de vocês já pelo menos tiveram uma exposição de um workshop da disciplina positiva ou de uma palestra introdutória de 45 minutos ou 1 hora, ou já
fez alguma certificação em disciplina positiva, seja online ou seja presencial com algum dos trainers. Okay? Next one. Yes? Yes. Okay. How many of you are parents of children between the ages of birth to 6? Quantos de vocês são pais de crianças de 0 a 6 anos? Okay. And then how many of you are parents to children older than 6? E quantos de vocês são pais de crianças acima de 6 anos? Okay. Okay. How many are any of you also educators? Quantos de vocês estão nos assistindo que já são facilitadores em disciplina positiva? Não é essa a pergunta. Quantos de vocês são educadores? Educadores. De qualquer maneira, pode ser disciplina positiva, pode ser em primeira infância, pode ser em escola, são educadores, professores. Okay. Okay. How many of you love your children? That's easy. Are you sure? Yep. Quantos de vocês amam os seus filhos? And how many of you are tired of being stuck at home with your children? Quantos de vocês estão cansados, agora sejam sinceros, de ficar em casa com seus filhos? Quantos de vocês estão cansados de ficar em casa com seus filhos? So I guess we'll get the numbers as they come in. Yes. Okay. So I'm gonna move on and we'll find out more about the numbers in a bit. Yeah. Então agora a gente vai seguir com a palestra e conforme a gente vai aprendendo os números, a gente vai mencionando. Okay. Are you ready for the first number? Yeah. 91%. Okay, I see it. Has already heard about positive discipline. Great. Should I go on and we'll do the numbers as they come in? Okay. As I know, would you like me to interrupt you and tell you? Yeah. Okay. Or just at a logical place. I have spent most of my professional life in the company of small children and their families. Eu passei a maior parte da minha profissão lidando com crianças pequenas e as suas famílias. And I spent quite a bit of time in preschools. E eu passei também grande parte do meu tempo em creches e escolas de educação infantil. And one of the most common complaints I have heard from both teachers and parents is about children's behavior at meals. E uma das reclamações mais frequentes que eu já escutei de professores e pais são crianças durante a refeição. São problemas, desafios de comportamento. Many of the children don't want to stay at the table. Ou as crianças não querem ficar sentadas à mesa. And when they are told they need to stay at the table, they often engage in disruptive behavior. E normalmente quando as crianças são mandadas, não, você tem que ficar sentada na cadeira, à mesa, e eles começam a fazer uma disputa de poder. And I think there are a lot of reasons for this. E eu acho que há muitas razões e motivos para isso acontecer. In preschools, the teachers expect the children to be able to sit around the table and eat snacks or meals together. So, na educação infantil, os professores esperam que as crianças fiquem sentadas e comam lanche junto, em turma. And at least in my country, families don't eat together as much as they used to. E pelo menos aqui nos Estados Unidos, as famílias não sentam tanto quanto costumavam assentar antigamente. So the skills that children have developed in past times, just by virtue of sitting at the table with their families,
are not being learned. E muitas dessas habilidades que as crianças estariam aprendendo em casa se elas tivessem essa frequência de sentar à mesa junto com a família para comer, eles não estão aprendendo. And there are a lot of reasons for this. E há muitas razões para isso. In most families, both parents work, Em muitas famílias, ambos os pais trabalham. and so their schedules are very hectic. Então, portanto, o seu calendário, o seu dia a dia é um pouco confuso. Many parents decide it's just easier to feed the children separately, just have them be at a table by themselves and serve them. Alguns pais acham que é mais fácil que as crianças comam primeiro ou comam de um horário diferente do que os adultos. And parents themselves may have grown up in households where they didn't eat together and were served separately from their families. E muitos adultos cresceram também com esse hábito de comer separado dos adultos. E é isso que eles ensinam para os seus filhos. And there's also just the intrusion of electronic devices in our lives. Television, iPads, smartphones. E também a intrusão dos eletrônicos, os iPads, os telefones, a televisão. And as a result of all this, much of the communication that happens at mealtimes between adults and children is corrective. E muitos dos comportamentos que acontecem durante as refeições podem ser corrigidos. So you hear parents and teachers saying things like, stay in your seat. Então você escuta muitos professores e pais falando, fica sentado na cadeira. Stop banging your fork. Para de bater o garfo na mesa. Don't make bubbles with your milk. Não faça bolhas com o leite ou o suco na boca. You can't take that much. You need to leave some for your sister. Você não pode servir tanto assim no seu prato, deixa um pouco para sua irmã. And as a result of all of the corrective language that we use, we are not connecting with children as much as we did around mealtimes in the past. E muita dessa linguagem que a gente usa para corrigir as crianças, na verdade, é uma linguagem que a gente não está ajudando elas a desenvolverem essas habilidades. So what I want to talk to you about is talking. Então, o que eu quero conversar com vocês é sobre conversas. In preschools, I think the most underused intervention with children at mealtimes and at other times of the day is conversation. Em pré-escolas, uma das intervenções que podem ser usadas e não estão sendo usadas é engajar em conversas. We spend so much time correcting children's behavior that we don't just talk to them. A gente passa tanto tempo corrigindo o comportamento das crianças e a gente não conversa com eles. And when I have said this to teachers, they say, "Will you sit at the table and try to talk to them?" E quando eu falo isso para os professores falam, então você vem sentar aqui na minha escola e na mesa junto com eles. And so it happened over the years that almost every time I ate a meal in a preschool, E acontece que todas as vezes que eu sentei à mesa numa pré-escola junto com as crianças, the teachers would sit me at a table with the children they had the most difficulty with. a professora faz o Steven sentar na mesa com as crianças que ela tem mais desafio de comportamento. They wanted to see magic. Eles querem ver a mágica. They wanted to see the master the master correct these children's behavior and get them to behave well. Esses professores querem ver o mestre corrigindo o comportamento. And of course, there was no master. Claro que não havia um mestre. What I did with the children at the tables was talk. E a única coisa que eu fiz com as crianças à mesa foi conversar com elas. And can we get something on the screen? The first slide? Actually, the second slide. Okay, I'll get you there. Mm-hmm. So this is a list that I adapted from the Early Childhood Educators Training Manual that we recently wrote.
Okay, can I show them? Yeah. Essas perguntas que o Steven preparou no slide para vocês, ela vem de um manual de certificação de educação infantil da primeira infância, o qual ele é um dos autores do programa. É uma certificação que existe em disciplina positiva. E vocês podem olhar lá no site filosofiapositiva.com.br. So what I've put on this particular list is just a very partial list of topics of conversation. E desse manual tem várias perguntas, mas o Steven escolheu algumas delas para colocar aqui. And I've adapted it to be more about family meals than preschool meals. E ele adaptou para ser mais condizente com o tema que acontece em refeições, durante as refeições. So the list includes things like pets in your family. Excuse me? Pets in your family, dogs, Okay. cats. Então, a conversa envolve animais de estimação. What pets you might like to have. Que tipos de animais você gostaria de ter? And we ask parents when we do this to be creative. E a gente pede aos pais que sejam criativos. Because it's possible that one of the pets a child would like to have is a dinosaur. Porque pode ser que a criança vire e fala que um dos animais de estimação que ela quer ter é um dinossauro. Find out what they played today. Pergunte a elas com que você brincou hoje. Ask them to think about what they might play later. Pergunte o que você acha que você vai brincar mais tarde. You can talk about your favorite foods or foods you might like to have. Você pode falar sobre as suas comidas favoritas ou as comidas que você gostaria de provar. A very popular topic among small children is adults talking about when I was little. Um dos tópicos favoritos para crianças pequenas é quando eles escutam dos pais quando eles eram crianças. And they especially like hearing about how I got in trouble when I was little. E eles gostam particularmente de escutar como você, adulto, ficou em confusão, ficou assim numa situação difícil. Projects, either real or imaginary, that they might like to take part in. Projetos que podem ser reais ou imaginários, que eles gostariam de fazer. Things that are going on in their lives now, like holidays, family events, doctor's visits, school events. Coisas que estão acontecendo atualmente na família, algum tipo de evento familiar, o evento na escola, que agora mudou, né, a plataforma, mas coisas que estão acontecendo. Asking questions about where this food comes from. Fazer perguntas sobre de onde vem esse alimento. One thing I know some parents have done is pass around some big piece of fruit that they're pretty sure the children have never seen. Uma das coisas interessantes é quando os pais passam uma fruta que as crianças nunca viram antes. And ask them what they think it is. E pergunta a elas, o que vocês acham que isso é? Kids are very interested in hearing about things that interest you. As crianças estão muito interessadas em ouvir coisas que interessam a você. So things like your hobbies or the things you're interested in. Por exemplo, seus próprios hobbies, coisas que te interessam. Movies or TV shows that they've seen. Uhum. Filmes, séries, shows na TV. Asking about their friends. Perguntar sobre os seus amigos. And a very positive discipline topic is, what mistakes have we all made today? E uma coisa bem comum na disciplina positiva é quais erros você cometeu hoje. Because we believe that mistakes are opportunities to learn. Porque nós acreditamos que erros são oportunidades para aprender. And when we normalize mistakes by talking about them, they become easier for us to actually learn from them. E quando a gente normaliza que erros são parte da vida e eles são oportunidades para aprender, aí as crianças sentem que elas também podem cometer erros e falar sobre eles. So I want to tell you a story about a series of conversations I had with a group of children at a preschool. Então agora o Steven gostaria de contar uma história de uma série de conversas que ele teve com crianças na pré-escola. Would you like the slide up or down? This slide can stay for now.
Okay. Oh no, actually you can take it down. I'm sorry. So my job had me in this preschool with this group of children twice a week for full days. Dos trabalhos que eu fui convidada a fazer me levou a uma pré-escola, onde eu participava 2 vezes por semana. And in this particular preschool, the room that the children ate in was downstairs from their classroom. E nessa pré-escola, o refeitório era no andar de baixo. And so they had to, in a group, walk down a fairly big flight of stairs. And then they found, after they got downstairs, they would wash their hands and get ready to eat. E nessa pré-escola, as crianças tinham que descer muitos lances de escada para chegar no refeitório e lavar a mão. And the trip downstairs was always a time when kids got in trouble. E dá para imaginar que o caminho indo para o refeitório sempre ajudava a causar mais confusão ainda. The teachers told them they had to hold on to the handrail with their right hands. A professora falou que as crianças tinham que segurar no corrimão com a mão direita. And many of the children simply refused to do that. E muitas das crianças simplesmente se recusaram a fazer isso. Their thinking was, I'm big, I don't need to hold a handrail. As crianças pensavam, eu sou grande, eu não preciso segurar no corrimão. And they would jostle each other, bump into each other, bump into each other. E as crianças se batiam entre elas, né? Se encostavam. So by the time they actually got downstairs and were ready to eat, they had already been spoken to a number of times about correcting their behavior by their teachers. Então, até o momento que as crianças chegavam no refeitório, a professora já fez inúmeras correções de mau comportamento. So in this classroom, as I mentioned earlier, I was at the table with the group of children that the teachers thought of as troublemakers. Então, a professora colocaram ele nesse grupo de crianças, onde as professoras consideravam esse grupo aqueles que causam confusão. And one day, and I honestly don't know why or where this idea came from, but one day I asked the children, what if instead of having a staircase downstairs, we changed the staircase into a ramp? E dia, não sei como isso me veio a ideia, mas eu falei, em vez das crianças terem que andar e descer a escada se tornasse uma rampa. A ramp that they could slide down. Uma rampa que eles poderiam escorregar. And several of the children said to me, "Can we do that?" E muitas das crianças perguntaram, a gente pode fazer isso? I said, "I don't know." Ele respondeu, eu não sei. What do you think we would need if we were going to do it? Ele perguntou, o que vocês acham que a gente precisaria se a gente pudesse fazer isso? So over the course of the next few weeks, we returned to this topic of conversation over and over. E durante o curso de algumas semanas, a gente voltava a conversar sobre esse tema repetidas vezes. We talked about what tools we would need to convert the stairway into a ramp. A gente falava sobre que tipos de ferramentas a gente precisaria para transformar uma escada numa rampa. We talked about how we would want to decorate the ramp. A gente conversava sobre como a gente gostaria de decorar a rampa. And after they had told me many of these things, I drew a picture of the stairway and put it in their classroom and asked them to draw their ideas on it. E teve dia que eu peguei uma folha de papel e, depois de muitas discussões, eu decidi desenhar essa rampa, levar a classe deles e perguntar quais eram as ideias deles de desenho para a rampa. And then their ideas became something we would then talk about at meals. E daí a ideia dessas crianças eram mais tópicos para conversar durante as refeições. And so they would come up with the most amazing ideas. E eles pensavam nas ideias mais incríveis. So the stairway was filled with little secret compartments.
Daí as rampas ficavam cheias de compartimentos secretos. And that they had all kinds of ideas for what would be lurking inside the secret compartments to scare us. E aí eles falavam quais eram as coisas que a gente poderia colocar dentro desses compartimentos secretos para quando a gente descesse a rampa. And they had extended discussions about the colors we would have to paint the ramp. E também haviam várias discussões sobre que cor essas rampas seriam pintadas. All the time that we were having these conversations, the children were passing dishes to each other because they ate family style at that preschool. E todas as vezes que eles estavam engajados nessa conversa sobre esse tópico, eles iam passando os pratos de uma mão para outra, porque era servido no estilo de família. And in the past, passing dishes had always been one source of trouble. E no passado, quando as crianças passavam um prato para outra, era sempre um motivo para confusão. Because many of the children came from families where they really didn't get enough to eat. Porque muitas dessas crianças vieram de famílias quando eles não tinham muita coisa para comer. And so they were always a little bit worried passing the bowl to someone else because they thought they might not get enough. E algumas dessas crianças ficavam preocupadas porque talvez elas não teriam o suficiente antes de passar o prato ou depois de passar o prato. But when they were involved in this conversation, this extended weeks-long conversation about the slide, the ramp, Mas enquanto essas crianças estavam envolvidas no tema sobre criar rampa, they were so excited about this conversation that they would simply take what they needed from the bowls and pass them along, all the while keeping their gaze on the rest of the group because they were interested in what the other kids had to say. e agora quando essas crianças passam o prato, elas estavam simplesmente passando sem se preocupar em se tinha muita comida ou não, enquanto elas estavam engajadas e observando os outros, conversando sobre o tema da rampa, porque elas estavam interessadas em escutar o que os outros tinham para dizer. Very, very few children got up from the table during this time. Pouquíssimas crianças se levantaram da mesa. There was much less banging of forks and spoons just to make noise. Foi reduzido bastante o volume de crianças batendo garfo na mesa ou fazendo qualquer outro tipo de barulho. The biggest problem was the noise level. E um dos maiores problemas era o barulho durante a refeição. Because they were so excited to be part of this experience that their voices got louder and louder. Porque conforme as crianças estavam animadas com esse tema da rampa, a voz deles iam subindo de volume, foram aumentando de volume. And if I just said, it's a little bit too loud in here, I can't hear all your good ideas. E eu simplesmente precisava falar, nossa, tá muito alto, eu não consigo escutar todas as suas boas ideias. They would immediately lower the level of the volume of their conversation. Então, imediatamente, as crianças abaixavam o volume de voz. And then a few minutes it would go back up. E depois de alguns minutos, o volume de voz aumentava. Because they're children. Porque elas são crianças. Anyway, so this went on for about 4 or 5 weeks. This is about how long this conversation stayed interesting to them. 4 to 5? Mm-hmm. Então, essa conversa durou mais ou menos de 4 a 5 semanas. And the teachers were really quite surprised that the kids were demonstrating skills that the teachers hadn't thought that they actually had. E as professoras ficaram surpresas que as crianças demonstraram habilidades que as próprias professoras não achavam que as crianças tinham. So let's think for a few minutes, what life skills are children learning when they are included in conversations with adults they care about? And would you like them to add to the chat? Or yeah, I want to have them think for a minute about it before we put the slide up.
Ok. Então, a gente gostaria agora, pessoal, que vocês que estão nos escutando e colocassem aqui no chat, pensassem primeiro, né? Depois escrevessem aqui no chat quais são as habilidades que vocês acham que as crianças estão aprendendo, habilidades de vida que as crianças estão aprendendo quando a gente engaja em conversas. And while you're thinking about this and perhaps writing them in the chats, I'd like to talk a little bit about the long-term perspective. Ok, e enquanto vocês estão escrevendo, o Steven vai falar sobre uma perspectiva de longo prazo. And Steven, would that be for any child? A child that probably has a special need or any child, right? Yeah. Ok. Sim, então qualquer criança, crianças com necessidades especiais, deficiências, qualquer tipo de atípicas, típicas. Tem uma criança em casa, então pensa que tipo de habilidade vocês gostariam que elas desenvolvam, que elas acham, você acha que elas estão desenvolvendo ao conversar. Ok. So for those of you who have had any kind of positive discipline workshop, Para vocês que têm qualquer tipo de experiência ou conhecimento em disciplina positiva, you know that we make a list of the challenges you're having with children, and we make a list of the life skills you want them to learn that will be useful all their lives. vocês sabem que a gente faz duas listas. Uma delas é com os desafios de comportamento que a gente tem hoje e uma outra lista com as características e habilidades de vida que a gente espera que eles desenvolvam ao longo da vida. And the reason we do that is because we want to look at the long term. We're not just interested in changing the behaviors of the children today. We want to teach them skills for the future. E o motivo que a gente faz isso é porque a gente gostaria que as crianças aprendessem essas habilidades em longo prazo e que elas tenham isso no futuro. So for almost every topic we introduce, we will ask people what life skills are kids learning when we use these tools. E para qualquer tópico que a gente apresenta, a gente sempre pergunta quais são as habilidades de vida que elas estão aprendendo e que você deseja para elas. So let me ask you to put that slide up. And this is a slide about what children are learning from conversation. Esse é um slide do que as crianças estão aprendendo por meio das conversas. And you can see which of your ideas also are on here. E aí vocês podem procurar aqui nesses slides quais das suas ideias que vocês colocaram no chat também estão aqui nesse slide. So the very first thing on the list is emotional connection. Primeira coisa na lista é conexão emocional. And we know that when children feel a sense of belonging, a sense of being emotionally connected with us, that they tend to engage in better behavior. E a gente sabe que quando as crianças se sentem aceitas e quando elas sentem que elas estão emocionalmente conectadas, o comportamento melhora. If you're having a conversation around the dinner table at home, kids are learning to take turns. Quando a gente engaja em conversa durante a refeição, as crianças estão desenvolvendo revezamento. Revezam a hora de falar. Sorry. If they get excited about something you're saying or someone else at the table is saying, they'll build on those ideas. E se elas percebem que existe um tópico que está mais animado e uma pessoa está falando sobre aquele tópico, ela vai adicionar suas próprias ideias àquele tópico que também a deixa animada. And they'll also begin to allow other people to build on their ideas. E elas também começam a permitir que as outras pessoas comecem a ter as suas próprias ideias a partir das ideias que elas deram. They'll learn to wait Elas until someone aprendem a else is esperar. They'll begin to understand differences in perspectives. Elas começam a entender que há diferenças em perspectivas. Think about that one in particular, understanding differences in perspectives. Pensem um pouco sobre isso, entender que há diferenças de perspectivas.
is there any job you do as an adult where it is not helpful to you to understand that different people look at the same thing in different ways? Yeah, that's a great question. O Steven pergunta: pensem vocês agora como adultos, essa habilidade de vida de entender a diferença de perspectiva, como isso ajuda vocês? Né? Tem alguma área da vida de vocês que vocês não aplicam essa habilidade? They learn to be curious. Elas aprendem a desenvolver a curiosidade. Because as we show curiosity in what they're thinking, they will then show curiosity in what others are thinking. Porque quando a gente mostra curiosidade no que as crianças estão pensando, elas, em contrapartida, mostram curiosidade, desenvolvem a curiosidade no que os outros estão falando. They learn to do problem solving. Elas aprendem a resolver problemas. And let me do one more or two more poll questions related to this issue. Ok, então vamos a mais 2 perguntas para a gente fazer aí um poll. How many of you really want your children to be good problem solvers? Quantos de vocês realmente esperam que as crianças sejam boas em resolver problemas? Fernanda, quando você quiser, a gente vai subindo as perguntas do pool, tá? A gente não parou antes para não atrapalhar. Mas se vocês quiserem, no final dessas 2 perguntas, a gente já vai subindo todas. Ok. Tá? Então, pode ir subindo? Isso atrapalha? Não, se vocês não se perderem, para a gente não atrapalha, não. Então, nós vamos fazer um combinado que vai ser o seguinte. Nós vamos subir as perguntas. Então, essa última pergunta foi: quantos de vocês realmente esperam que as crianças sejam capazes de resolver problemas, né? Sim. A gente vai fazer o seguinte, as perguntas vão subir, e aí, meninas, vocês vão ter 30 segundos para responder. Em 30 segundos, a gente fecha o pool e dá o resultado. Pode ser assim, Fernanda? Tá, ok. So we need 30 seconds for them to answer. In the meantime, we have 20 minutes. Okay. So I'm going to go through the second question related to this is, how many of you want your children to have problems? A segunda pergunta do Paul é: quantos de vocês querem que seus filhos tenham problemas? So if you're like most of us, you really want your children to be problem solvers, but you really also don't want your children to have problems. Então, se vocês são como nós, vocês querem que seus filhos sejam muito bons em resolver problemas e, ao mesmo tempo, você não quer que seus filhos tenham problemas. And you can't learn problem solving unless you have problems to solve. E você não consegue desenvolver essa habilidade de resolver problemas, a não ser que você tenha problemas para resolver. So I'm going to just really quickly list the other things that children are learning from conversation, and then we will have some time for questions. Got it. Okay? Então, a gente vai listar o restante do que as crianças estão aprendendo e depois a gente abre para perguntas e respostas. So children will be, out of curiosity, children will begin to learn how things work. Então, de curiosidade, as crianças querem aprender como as coisas funcionam. They get practice concentrating. Eles também desenvolvem, através da prática, a concentração. And all of these things lead to the development of critical thinking skills. E tudo isso leva ao desenvolvimento do pensamento crítico. They learn assertiveness, how to make their point in a way that other people can hear them. Eles aprendem a ser assertivos, a fazer, a chegar a um determinado ponto ou demonstrar que eles conseguem explicar aquele ponto. And because they have learned, they have experience with waiting, they're learning to tolerate frustration and they're learning to tolerate disappointment. Ok? E porque eles vão desenvolvendo eu notei que tem um erro aqui, desapontamento, desculpe. Então, deixa eu voltar. Conforme eles vão desenvolvendo a paciência, eles aprendem também a tolerar a frustração e o desapontamento.
It's just a mistake in the PowerPoint of my typing. Okay. I've made a mistake. Yay! Yay! Frustration and disappointment are just a part of everybody's life most days. Frustração e desapontamento simplesmente fazem parte da nossa vida cotidiana. And whatever we can do to help children learn to tolerate those things and keep going will be helpful to them later in life. E tudo que a gente puder fazer para as crianças aprenderem a tolerar e passar por essa frustração e desapontamento vai ajudá-los ao longo da vida. And then finally, they just learn to be interested in other people. E, por fim, eles simplesmente começam a mostrar interesse nas outras pessoas. So that is just my list. I am imagining that you probably thought of things that are not on my list. Então, essa é a nossa lista, mas provavelmente vocês pensaram em outras habilidades na sua lista. So I know we only have about 15 minutes left, or maybe a little more because we started late. Yeah, probably. Okay. Let's see how we do with 15 minutes. Vamos ver como é que a gente faz em 15 minutos de perguntas e respostas. I'd like to open it up. Oh, can I? Okay, go ahead. So I'd like to open it up for your questions, either about conversation or about any early childhood issue you'd like to ask about. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Steven sobre conversas ou sobre crianças pequenas? Nós temos uma série de perguntas, Fernanda. Eu fui te encaminhando no seu privado. Então, agora nós vamos, enquanto você vai olhando as perguntas para fazer para o Steven, que as meninas foram fazendo no Question and Answer, que é esse balãozinho embaixo, quem quiser perguntar mais alguma coisa. E, enquanto isso, a gente sobe os pulsos, tá bom? Ok. So, Steven, one question is... Então, 30 segundos para cada pergunta, por favor. Para cada resposta. I would like to know what you think, how the social distancing will impact our children's emotion and world perception. That is such a good question. Okay, so let me give you some more, and then sorry. Go ahead. While they're taking the poll, because this is a good time to go down some of the list. Okay. My son is 2.5 and he yells Aí, Fernanda, a lot. A primeira resposta do pool tá na tela. Okay, so let me pause, Stephen, and read it to you. I see it. I got How it. many of you are tired of being with the kids at home? It's 52% yes, I'm exhausted, and no, I can do this well. It's 48%. That's impressive. Yeah. The next question is, my son is 2.5 and he yells a lot. I took him to the doctor, spoke to him many, many times of different ways of not yelling, but no success. Okay. How can I proceed from here? Okay. Which one do you want me to, do you have a sense of which, the pandemic question or the specific child-related question? Well, there's one more. Oh. Is it possible to apply positive discipline to children with the autism? Good. 2.5. Yeah, maybe we should have a webinar just about that. Really? So I think we should start from the beginning. Okay. Just we'll serve people a lot. Yeah. Okay. Ready? And just so you know, 68% of the parents attending this webinar is 0 to 6. Good. The question about the effect of social distancing on children's emotional development is a really important one. Então, essa pergunta sobre distanciamento social com crianças pequenas é realmente importante. Because we will have spent quite a bit of time reinforcing with children their need to stay away from other people. Porque a gente vai passar muito tempo explicando para as pessoas que elas têm que ficar longe das outras pessoas. And in the early years of their life,
typically we're actually teaching children how to get close to other people. E quando as crianças são muito pequenas, nos primeiros anos de vida, a gente está explicando para elas que elas têm que ficar próximas das crianças. So, As crianças pequenas têm que ficar próximas de outras pessoas. Vocês estão ouvindo a sirene? so the short answer is, I don't know what the long-term effect will be, but I am worried. Ele não sabe qual vai ser o impacto que isso vai ter e o resultado, mas ele está preocupado. It seems to me that children with a more outgoing temperament Parece que as crianças que são mais extrovertidas might recover quickly and begin to have successful social experiences once we're back to whatever normal will look like. e pode se recuperar mais rápido quando a gente voltar a poder se abraçar. And that kids with more, who are more inward turning, will have, I worry, will have a harder time than they might have anyway. E eu me preocupo com as crianças que são mais introvertidas, que elas podem ter um pouco mais de dificuldade para conseguir assimilar e lidar com essa situação a longo prazo. And the example I think of is my own daughter. E um exemplo é a minha própria filha. My daughter is now in her 30s. Minha filha agora, ela já tem por volta de 30 anos. And she's always been introverted. Ela sempre foi uma pessoa introvertida. And when she was at the age that many of your children are, we had her in situations where she had lots of practice having to deal with other people, playgroups, preschool. E quando a minha filha ela era pequena, com a idade dos seus filhos, ela teve muita prática e muitas oportunidades para interagir com outras pessoas. So if she were, say, 4 years old today, and we're not having these experiences, I would be worried about how we would make up that ground and help her become more comfortable being social with others. E se minha filha tivesse 4 anos, eu estaria preocupado como é que ela poderia recuperar essa falta de contato que ela teria com outras pessoas. And I suspect there's going to be a lot of thinking and a lot of writing about this topic. E eu acho que vão surgir muitos textos e também muitas discussões sobre esse tópico. And a lot of research. E também muitas pesquisas. Okay. And Stephen, don't you think also that in the sense of hope, and we're talking about attachment, if we at least have, and Adler talked about that, at least we had one person, we have a secure attachment that will serve us the purpose, and that will feed us that connection we need. So there's what Fernanda has just mentioned to me is how Alfred Adler, who was sort of the person from whose work positive discipline is based, talked about the importance of emotional connection with one person early on to set the stage for lifetime development. Então, o que a Fernanda está mencionando para mim é o que o Adler falou há muitos anos atrás, que ele defendia a ideia que, pelo menos se a gente estiver emocionalmente conectado com uma pessoa, que aquilo pode suprir toda a nossa necessidade de aceitação. So from that perspective, I think our children are going to be strong because they will have spent a very concentrated amount of time, hopefully getting some solid emotional connection. Então, agora a gente foca então nas pessoas com quem ela está tendo uma conexão. E se elas puderem ter um vínculo forte com as pessoas que ela tem contato, isso pode suprir a conexão emocional que ela precisa. At the same time, Adler talked about how we are social beings. Ao mesmo tempo, Adler falava que nós somos seres sociais. And that we can't separate our mental health from how we contribute to the social world that we live in.
E o Adler defendia esse conceito chave que a nossa saúde mental, ela está relacionada diretamente com a nossa capacidade de contribuir na nossa sociedade. So the short answer is it's complicated. Então, a resposta mais curta que eu posso dar é complicado. Okay. So the question about the 2.5-year-old who screams. Então, agora em relação à pergunta, que eu vou ler para vocês, let me read to them, because they don't know yet. Okay. Uma pergunta, meu filho tem 2 anos e meio e grita muito, eu já levei ao médico, conversei, tentei várias formas para não gritar, porém, eu não obtive sucesso. Qual é a melhor forma de proceder? So there's one kind of obvious thing to me is to check out this child's hearing. Uma coisa óbvia para o Steven é checar a audição dessa criança. And I say that because I know that people who are hard of hearing often talk louder. E ele sabe por experiência que uma pessoa que tem problemas de audição normalmente fala alto. And that may not be relevant to this child. His hearing might be just fine, but I think it's a question we should ask ourselves. Talvez isso não seja relevante para esse caso, mas é uma pergunta que é importante fazer a nós mesmos. And so the other question I would have is, when the person says my child screams, does that mean the child screams? If there's a couple of ways to understand that. Does the child scream in anger? In other words, anytime the child's frustrated or disappointed or angry about something, does he scream? Aí tem uma série de maneiras de analisar isso. E a pergunta do Steven é, quando essa criança grita, ela grita de raiva porque ela está frustrada, desapontada? And if that's the case, then we kind of want to if the child screams when angry, frustrated, disappointed about something, then I think we can assume that they don't yet have the skills to express those emotions more softly. E quando uma criança ela grita de raiva, de frustração e de desapontamento, a gente pode considerar que essa criança ainda não tem as habilidades para conseguir assimilar isso. At 2.5, there's a tremendous amount of variation in terms of how much language children have. Aos 2 anos e meio, há muita variação em relação à discussão quanto à linguagem essa criança já desenvolveu, ou ela deveria ter desenvolvido. If this child has relatively more language, then it would be helpful for the parents when he screams to say something like, tell me again in your soft voice. Uhum. Então, se essa criança tem mais linguagem, daí, quando ela grita, a gente pode redirecionar, falar, me fala o que você precisa com uma voz mais calma, ou em outras palavras. And you might also start out by saying, you sound mad, or you sound upset. Whatever feeling words your child knows, use them. Ou então você pode começar falando, uau, parece que você está se sentindo chateado, bravo, cansado. Use as palavras que são sentimentos que fazem parte já do vocabulário da criança. And when we say things to little kids like, tell me again in your soft voice. E quando a gente fala para as crianças, fala de novo com uma voz mais calma. We're giving him the message that what he is saying is important. And that we actually want to hear it. Nós transmitimos a mensagem de que para a criança de que o que você tem para nos dizer é importante e eu realmente quero escutar. Virtually no one gets quieter, well, no child gets quieter if an adult yells at them to be quiet. Yeah, na realidade, raramente uma criança vai ficar mais calma e quieta quando um adulto grita com a criança de volta. And it's easy to see how in frustration parents could just quickly jump to yelling at their child to stop yelling.
E é muito fácil ter até empatia com os pais que gritam com as crianças, que gritam com elas de volta. In positive discipline, we have a saying, and it's connection before correction. Em disciplina positiva, a gente tem uma frase muito famosa que fala: conecte-se primeiro para depois corrigir. So when we tell children, I want to hear you, tell me in your soft voice. Então, quando a gente fala para a criança pequena, eu quero te escutar, fale com uma voz mais calma. The tone of our voice communicates closeness and connection. O tom da nossa voz comunica proximidade e conexão. And the words also have some encouragement towards correction. E as palavras, elas também são emanadas de uma forma de criar encorajamento. I guess a third possibility is that it's not necessarily screaming in anger or in as a result of a strong emotion, but just that the child's regular voice is really loud and disruptive. Uma terceira possibilidade pode ser que quando a criança grita com raiva, ou então porque ela tem uma emoção muito forte. I missed the last part. Is because it's just a loud voice. They have a loud voice and they get excited and exuberant and they just want to make sure everybody hears them. Tá. Uma terceira possibilidade é que quando a criança ela grita de raiva ou com uma emoção muito forte, é porque talvez esse seja o volume de voz que ela está confortável. They want me to repeat one thing that what the tone of voice communicates. And if you allow me just to repeat that. Yeah, sure. Que o tom da voz, ela comunica conexão e proximidade. Que o que você tem para dizer é importante para eu escutar. Ok. So if the child is just naturally loud, it's just kind of their style of being in the world. Se a criança naturalmente ela tem um tom de voz mais alto e é esse jeito que ela opera no mundo. We can be empathetic with their excitement. A gente pode mostrar empatia à animação dela. And ask them to say it again in a softer voice so that you can hear them. E aí você pode pedir para ela repetir o que ela está falando com uma voz mais calma. Because we don't want to stifle their excitement about something, but we also want to help them learn how you communicate your excitement in ways that other people can share it. Porque a gente não quer diminuir a animação dessa criança, mas a gente quer ensinar ela a aprender a como se comunicar e como comunicar a sua própria animação. And because this child is 2.5, he's not going to get this right away. E porque essa criança tem 2 anos e meio de idade, ela não vai conseguir assimilar isso logo de cara. So what he needs is a lot of patience and repetitive, gentle teaching about using a soft voice. E o que essa criança precisa é muita gentileza e também repetição de como se comportar, de como falar. Okay. So did you want to read the third question? Well, our time is Who's up? 4:03. Okay. What do you suggest? I suggest that we ask people if they are interested in learning about early childhood, and another poll would be for special needs. And then we can talk about offering this as a workshop with a Seminário de Mães. Okay. Works for me. Ana, o que você acha da gente perguntar para o pessoal se eles estão interessados em fazer um workshop online, primeira infância? E aí a gente põe um poll, sim, estaria interessado em fazer online, não. E depois um segundo poll, estaria interessado em fazer um para crianças com deficiência, sim, eu estou interessado e não. E aí a gente veria
se as pessoas estão interessadas ou não, e a gente ofereceria através do seminário de mães para a gente continuar o aprendizado em coisas mais específicas. O que você acha? E talvez não seria uma hora. Perfeito, Fernanda. E eu fico pensando o seguinte, apesar do tempo ter acabado, né, talvez até pela fala do Steven no seminário de mães e pelo livro dele, a gente teve uma série de perguntas de crianças, no caso agora do nosso chat aqui, do nosso question and answer, mais de autistas, né? A gente sabe que no seminário ele vai abordar crianças com deficiência de uma forma geral. Mas talvez a gente faça uma pergunta para ele hoje sobre o autismo e a gente sobre crianças autistas, né? E a gente sobre essas duas perguntas no pool, pode ser? Pode. Okay. Stephen, here's what we are going to do. We are going to take a poll of people being interested in learning online with early childhood and another poll for learning special needs. And then we can think about a format of doing this online. And just to end this, before we end, just take one more question about children with autism. Okay. And that was, okay? Can you read me the question one more time? Eu tenho a pergunta, Ana? Oh, yeah, eu tenho. Tenho. Isso. Okay, I got it. Is that possible to apply positive discipline to children with autism? 2.5. It's so hard. I'm going to say in Portuguese. A pergunta é possível aplicar a disciplina positiva para crianças autistas? 2 anos e meio é tão difícil. The very short answer is yes. It is possible to use positive discipline and helpful to use positive discipline with children on the autism spectrum. A resposta mais curta é sim, claro. É possível aplicar a disciplina positiva para crianças que têm autismo. And since the specific child that the question mentioned is 2.5 years old, one of the things that would be important to tease out is how much of what is concerning in this child about autism and how much of it is related to their being toddlers, 2.5-year-olds. We'd have to look at development versus the special need. Porque essa criança, ela tem apenas 2 anos e meio com autismo, a gente precisa olhar essa pergunta no sentido quanto dessa pergunta é preocupante porque a criança tem autismo ou porque ela simplesmente é uma criança pequena, de 2 anos e meio, no sentido do que é esperado do desenvolvimento de uma criança pequena e o que é esperado de comportamentos por causa do autismo. One suggestion I can make just really quickly is to use pictures with this child. Tá, então uma das sugestões bem rápidas que eu posso passar agora é usar algum tipo de apoio visual. Figuras, fotos. For children on the spectrum who often have language delays at the same time, the use of pictures to help them understand feelings, to help them understand sequence. First we do this, then we do that, helps them create order in the world in their minds. É bem comum que crianças com autismo, elas tenham algum tipo de atraso na linguagem e é importante que elas aprendam sentimentos através desse apoio visual, através de sequência. Primeiro a gente faz isso, depois a gente faz isso. E teriam só 2 fotos mostrando essa sequência e também ela aprenda a ordem das coisas, de como operar no mundo. One of the things we know about children who are on the autism spectrum is they like things to be the way they think things are supposed to be. Uma das coisas que a gente sabe sobre crianças com autismo é que elas têm uma maneira de entender o mundo e querem que você entenda o mundo a partir da maneira que elas entendem o mundo. And so the use of pictures, for example, in a schedule, helps them understand
the sequence of things, and therefore it is calming to them that things are proceeding in the way that the pictures are showing them. Uhum. Então, uma das coisas que são importantes e benéficas ao usar figuras é que quando você está criando um quadro de rotinas, aquilo tem uma sequência e também é muito, traz paz para elas saberem que aquela sequência vai ser cumprida. Okay. All So right. do we have any poll results? Yes, we have 55% of people who are interested in taking a workshop in special needs. Okay, great. And we're talking about 147 participants. Oh, okay. That's interesting. Because there were 450 when she first got on. I think people can watch after. And 93% are interested in taking an online class, a positive discipline. Okay, wow. E só para que vocês saibam, tem já cursos online, workshop online para professores, certificação online para pais e profissionais da saúde, lá no site da filosofiapositiva.com.br. Coloca no chat para a gente, Fernanda, por favor, o site e o seu e-mail também. Ou a gente coloca aqui, porque eu acho que é interessante as meninas terem acesso ao site. A gente fala as meninas porque no seminário a gente trata todo mundo no feminino mesmo, tá? Tanto o seu e-mail quanto o site, para quem quiser mais informações. Claro. Coloca para a gente, por gentileza. So já coloquei aí. Okay. Can I thank people for being here now? Yeah. Okay. I want to thank you all for being part of this workshop or this seminar. I really enjoyed talking with you about conversation. It's one of my favorite topics. And hopefully we can create opportunities for you to learn more in formats that work for you. Bom, Steven e eu, né? We both are happy you're here. Steven e eu, nós estamos muito felizes com a oportunidade que a Ana e a Julian deram para a gente de poder ter esse tipo de conversa com vocês, e a gente espera que esse webinário tenha sido uma oportunidade de vocês aprenderem como levar isso para frente. A gente agradece demais, Steven, thanks a lot, and Fernanda. E assim, é só um gostinho, né, gente? A gente tem a alegria que nós vamos ter no dia 1 de maio de 2021, tanto o Steven quanto a Fernanda conosco, fisicamente presentes, né, no nosso seminário, e vamos ter a oportunidade de aprender muito mais com eles. Quem quiser se especializar mais, o site, né, da Disciplina Positiva está aqui no chat, a gente está colocando aqui de novo. Pode entrar em contato direto com a Fernanda. E temos muito que agradecer às participantes. Nós tivemos mais de 150 pessoas conosco aqui presentes. E lá no seminário, Steven, você se prepare que são 1000 mulheres te perguntando. Então, eu quero ver o que você vai resolver com o seu tempo lá na palestra, tá? Well, get ready, Steven. She's saying that in May next year, there will be 1,000 women with questions. Okay. I think we can do it. Okay. I'm sure you can do it. Are there. Pessoal, e lembrando também do site do seminário, né, Ana, para fazer as inscrições. Quem ainda não fez, é no seminariodemães.com.br. E se precisarem de falar com a gente por e-mail, contato@seminariodemães.com.br. Me conta, esse webinário vai ficar gravado? As pessoas podem assistir? Vai ficar gravado e nós vamos mandar um link para todo mundo que se inscreveu, para um link onde eles vão poder assistir esse seminário. Tá? Esse seminário não, esse webinar. Então, Ótimo. Algumas pessoas perguntaram aqui para a gente no chat, vamos responder então todo mundo. Da mesma forma que vocês receberam o link automático com a inscrição, vocês vão receber esse link com a gravação desse webinar, tá bom? Obrigada, gente. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Por favor. Okay, Steven, we're going to take a picture. Fernanda, um monte de colegas nossas já tiraram foto e já postaram, tá? Que que bom! Enquanto a gente falava, um monte de gente já postou no Stories. Mas vamos na nossa aqui. Tira aí, Ana, depois você Ready?
Ready? All right, Smile big pra smile. ele. Hoje a gente tá um pouco... Eu tô escura aqui, ótimo. Gente... Peraí, eu não tirei. Não tirei. 1, 2, 3. Agora foi. Right. Great. Muito bem, gente. Obrigada. Ótima tarde. Espero que todo mundo esteja com saúde em casa. Fiquem bem. Beijo. Um beijo. Fiquem bem. Até mais. Bye-bye. Tchau. Tchau.